Ei, você aí, você sabe o que é inteligência artificial? Ok, Google, o que é inteligência artificial? De acordo com Wikipédia, na tecnologia, a inteligência artificial é a inteligência demonstrada por máquinas ao executar tarefas complexas associadas a seres inteligentes, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Alexa, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que coletam. Embora tenha imagens de robôs parecidos com os homens de alto funcionamento que dominam o mundo, a inteligência artificial não pretende substituir os seres humanos. Seu objetivo é melhorar significativamente as habilidades e contribuições humanas. Explicações de Wikipedia e piadas à parte, eu quero uma explicação mais completa sobre esse assunto. Eu quero que você tenha uma explicação mais completa sobre esse assunto e essa é a missão desse vídeo. Sendo você uma pessoa que gosta de tecnologia, não tem como você nunca ter ouvido falar em inteligência artificial. Também pudera, né? O assunto é muito recorrente dos filmes e séries de ficção científica, especialmente, geralmente com algo meio apocalíptico acontecendo, como é o caso do Exterminador do Futuro e da série Matrix. Apesar de eu adorar ver esses filmes, até involuntariamente isso acabou poluindo um pouco a nossa visão sobre o que é inteligência artificial. A maior parte das pessoas, quando pensa nesse assunto, acaba trazendo à cabeça imagens de robôs humanoides, muitas vezes até pensando neles como uma ameaça. Eu não culpo as pessoas por isso, realmente os aspectos culturais influenciam muito sobre como a gente imagina algo que é tão abstrato, incorpóreo como uma inteligência artificial. Por isso, eu fui falar com o Jomar Silva, um brasileiro que é gerente de relacionamentos com desenvolvedores da NVIDIA e trabalha diretamente com inteligência artificial há quase uma década para ele me esclarecer algumas coisas. Ao final desse vídeo você vai entender o que é realmente uma inteligência artificial, como é a área profissional desse segmento que está sendo tão falado atualmente, o que é preciso saber para atuar nessa área, que equipamentos você precisa ter para começar e como saber se você se encaixa no perfil ideal para trabalhar com esse tipo de tecnologia, de quebra dando algumas dicas de por onde você pode começar. Muito obrigado ao pessoal da NVIDIA por ter cedido o tempo lá do Jomar, pela oportunidade. As conversas que eu tive com eles me ajudaram muito mesmo a criar esse material aqui. Ok, Google, você é uma inteligência artificial? Sim, toda a minha inteligência é artificial. Alexa, você é uma inteligência artificial? Por definição, você pode até dizer que eu sou um robô, mas eu prefiro citar Raul e dizer que sou como uma metamorfose ambulante. Eu percebi que sempre que a gente fala sobre inteligência artificial rola uma grande abstração de conhecimento, o que é, de certa forma, até compreensível. É como você que trabalha em algum setor de TI, simplesmente dizendo que trabalha com TI ou que trabalha com computação para alguém que te pergunta com o que você trabalha. Sem dúvida é abrangente o suficiente para você evitar explicações mais específicas e diretas, mas hoje não vamos nos contentar com a explicação genérica. Inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que a gente tenta fazer os computadores pensarem como seres humanos. E não é algo novo. Os estudos com inteligência artificial começaram, por incrível que pareça, na década de 50 do século passado. Aliás, século no qual eu nasci, né? É engraçado falar século passado, né? Depois, nos anos 80, a gente começou tendo estudos sobre machine learning. E finalmente, né, por volta de 2010, o deep learning apareceu e isso mudou tudo. Então, no resumo, inteligência artificial é a tentativa de fazer o computador raciocinar como seres humanos e tudo parte do estudo de como funciona um neurônio. E os nossos neurônios basicamente servem para as duas coisas. Eles armazenam informação e eles passam essa informação para outros neurônios que estão conectados a ele, de acordo com alguns critérios. O que a gente faz em inteligência artificial é basicamente isso. A gente cria um neurônio artificial, ele vai armazenar uma informação e ele vai decidir se ele passa essa informação à frente ou não. A ideia de ensinar uma máquina a pensar provavelmente te faz questionar sobre o conceito de pensamento que um ser humano tem. O que significa pensar? Existem muitas formas de abordar essa pergunta, algumas filosóficas, algumas biológicas, mas eu vou me deter ao que o dicionário diz, eu acho que já está mais do que o suficiente para a gente. Pensar é submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução e concepção.
O simples fato de você olhar para o céu e ver uma nuvem escura e depois deduzir que pode chover é um exemplo de raciocínio lógico ou de pensamento. Você é capaz de deduzir isso porque consegue juntar e processar informações diversas. Você sabe que a chuva geralmente vem com nuvens desse tipo, porque você já teve uma entrada de informações no passado que te remeteu a isso ou que foi passada para você, e você também sabe o resultado dessa ação, geralmente as coisas ficam molhadas. Isso permite que você tome decisões ou pense, justamente, em elementos que podem te ajudar a lidar com esse tipo de cenário, se você quiser, como levar um guarda-chuva com você quando você vê aí um tempo fechado. Assim como as palavras computação ou informática não dizem muito sobre um ramo específico, o ramo de inteligência artificial também tem algumas ramificações principais. Hoje eu diria que são praticamente 3 grandes áreas de IA, né? A primeira delas, que é a mais antiga, é a área de machine learning, que basicamente é você utilizar algoritmos de aprendizado de máquina para resolver alguns problemas. Em geral, você consegue resolver problemas que são compreensíveis, entre aspas, por humanos, né? Então aí eu estou falando de detecção de fraude, estou falando de projeção de consumo, projeção, enfim... É um misto de utilização de estatística avançada com técnicas de IA, essa área de machine learning. O segundo ramo é o ramo de deep learning, que aí já é aprendizado profundo, né? O nome deep vem porque as redes neurais têm muitas camadas, né? São redes neurais bem complexas. Em geral, o deep learning resolve problemas que a mente humana já não consegue entender como resolver aquilo, né? Como, por exemplo, apesar do ser humano fazer isso de forma intuitiva, né? Mas reconhecer objeto numa imagem é um caso específico, né? Ou no caso da medicina, reconhecer uma determinada anomalia no exame de imagem e por aí vai. E uma outra área que está crescendo bastante agora é a área relacionada a processamento de linguagem natural, que essa é a área em que a demanda computacional é gigantesca, né? Você comentou dos pontos de inflexão da evolução. Tem um gráfico recente, até divulgado em alguns eventos da NVIDIA, que mostra o aumento da complexidade da demanda computacional dessas tecnologias de inteligência artificial comparadas com a lei de Moore. É tão absurda a diferença que você mal consegue ver o gráfico da lei de Moore. A tecnologia é vasta o suficiente para você acreditar que talvez você nem precise conhecer esse ramo da computação, a inteligência artificial. A verdade é que provavelmente você está equivocado. O estabelecimento da inteligência artificial como algo presente no nosso cotidiano é mais um daqueles marcos que se aproximam que são históricos na computação e na tecnologia humana. Assim como foi o computador pessoal lá nos anos 80, assim como foi a internet nos anos 90 e nos anos 2000, inteligência artificial é um dos próximos grandes passos. Quem tiver mais inteirado desse assunto antes vai ter maiores chances de colher bons frutos no futuro. Mas não tome a minha palavra apenas, eu perguntei para o Jomar por que ele achava que as pessoas deveriam aprender sobre inteligência artificial. Para desenvolvedor de software, né, IA está sendo aplicado em praticamente tudo que a gente faz. Vamos partir do princípio de como a IA funciona, né? A gente vem do desenvolvimento tradicional de software, onde eu tenho um conjunto de dados inicial, eu tenho um algoritmo, a famosa regra de negócio que eu tenho que aplicar, e eu tenho um conjunto de dados de saída desse processamento. É assim que a gente faz computação desde que ela foi criada lá atrás. A IA inverte um pouco essa lógica porque existem problemas que a gente precisa resolver que são tão complexos do ponto de vista computacional que é extremamente difícil você conseguir criar um algoritmo que resolva aquele problema. Por mais que a gente tente quebrar a cabeça, né, a capacidade do ser humano de comparar parâmetros ela é limitada, se não me engano, a 5 ou 6 parâmetros de cada vez que a gente consegue analisar. Quando eu tenho esse monte de parâmetro, conseguir correlacionar tudo isso é um esforço hercúleo, né? O que a gente faz com a inteligência artificial? A gente usa a inteligência artificial para, entre aspas, ela dar o algoritmo que faz com que esse conjunto de entradas me dê esse conjunto de saídas. Se isso for bem feito, na hora que eu entregar para essa rede neural um conjunto de entradas que ela nunca viu, ela vai acertar com uma precisão muito grande a saída daquilo. Rede neural, em geral, não responde sim ou não para as coisas. Ela dá um percentual de acerto. Então, para mim, é mais uma dessas tecnologias que daqui a pouco fica onipresente, sabe? A gente começa primeiro a usar sem perceber que está usando, e a hora que a gente vê, muita gente está
usando isso de forma simplificada, e é aí que o desenvolvedor vai fazer a diferença. Porque aí não é só desenvolver a tecnologia, é desenvolver a tecnologia com um grau de usabilidade que qualquer um possa utilizar. Então, para mim, esse que é o grande ponto, né? E o legal, né? Em geral, a gente consegue resolver com IA problemas extremamente complexos que a gente não conseguiria com computação tradicional. Felizmente para você que está querendo dar os seus primeiros passos nessa direção, existem alguns atalhos que você pode seguir, cursos que você pode fazer e coisas que você pode testar. Eu estava precisando estudar rede neural e quando eu comecei, conversando com amigos que já trabalhavam com isso, me falaram, olha, tem duas formas de fazer, basicamente. A primeira delas é partir da matemática. Então, existem textos, artigos, cursos, vídeos que vão te ensinar a matemática por trás da inteligência artificial, que basicamente, né, é cálculo matricial e vetorial. E a segunda forma é você começar a pegar tutorial, sample code, curso mais facinho, mais tranquilo de fazer, você começar a implementar as coisas com inteligência artificial e a partir daí você vai estudando a matemática de acordo com a tua curiosidade ou com a tua necessidade, né? Como o idiota aqui formado em engenharia, estava com saudade da matemática, falei, eu vou na matemática. Passou 15 dias, eu desisti, achei que realmente aquilo não era para mim, achei que realmente você precisava ter doutorado, mestrado e por aí vai, formação acadêmica pesada para entender tudo aquilo. Só que o tempo urge e a necessidade também, né? Então eu sempre falo para todo mundo, galera, estudem antes de precisar. Isso vale para IA, isso vale para idiomas também, né? E aí eu vi que cedo ou tarde eu ia ser colocado numa situação em que eu ia ter que usar IA. Eu falei, não, tenho que retomar. E aí foi um e-mail de propaganda que eu recebi numa quinta-feira de carnaval com a promoção desse curso que custava um absurdo, assim, R$15 no Udemy. E aí eu comprei o curso e eu não gosto de carnaval, então eu falei, eu vou olhar isso aqui para ver como é que é, né? Para mim foi um treco tão didático, uma experiência tão quase lúdica, né? Imagina começar a fazer rede neural fazendo cálculo na mão. Essa que é a parte legal da história, né? E, putz, a hora que eu vi, eu tava maratonando o curso, assim, e foi esse o caminho, né? É uma área que existem diversos nichos específicos, né? Mas acho que essa base que esse curso que eu falei dá, né? Redes neurais artificiais em Python, vale muito a pena, né? Eu não vou nem falar de Python, que é minha linguagem de coração, apesar de ter passado 10 anos programando em C, eu redescobri a vontade de programar com Python. Sobre hardware especificamente, você consegue fazer processamento em CPU e você consegue fazer processamento em GPU, né? Qual que é a grande vantagem da GPU? A CPU, ela foi desenvolvida para processamento serializado e ela prima por manter a latência nas operações. É basicamente para isso que ela serve. A GPU foi feita para você fazer um processamento paralelizado de forma massiva. E para começar a utilizar essas tecnologias de aceleração da NVIDIA, os SDKs, que a grande parte é open source e praticamente tudo gratuito, você não precisa ter uma GPU profissional, não. Você pode pegar a GeForce que você usa para jogar, e ela vai suportar grande parte dos nossos frameworks. Eu quero trabalhar com Data Science e testar a aceleração de GPU. Putz, tem um projeto open source que chama Rapids, que a NVIDIA mantém. A gente tem container do Rapids lá, container pronto para produção, a gente tem container com demo, a gente tem container para estudo. Então, quero instalar e aprender esse treco. Driver de CUDA na máquina, recomendo usar Linux, driver de CUDA, Docker, um pacotinho do Docker da NVIDIA, uma linha de comando, você baixa o container, ele já levanta na tua máquina com aceleração de hardware, com o Jupyter Notebook aberto para você acessar esse ambiente todo. Como vocês sabem, a NVIDIA é uma empresa gigantesca do mundo da tecnologia e tem vários projetos relacionados à inteligência artificial. Ela emprega várias pessoas para trabalhar com esse tipo de coisa. Então, o que exatamente eles buscam em alguém quando estão analisando currículos para trabalhar? Não só a NVIDIA, mas qualquer grande empresa. Felizmente, nós temos alguém de dentro da indústria para poder fazer essa pergunta e nos dar um vislumbre. Primeiro de tudo, eu acho que é conhecer as tecnologias que estão por trás disso, né? Tem uma base teórica muito grande em tudo isso. Depende muito do lugar onde ele vai estar dentro da NVIDIA ou de qualquer outra empresa. Então, existem oportunidades que são extremamente de nicho. Então, aquele cara que é muito bom em aplicação de IA para visão computacional embarcada é uma coisa.
né? E existem pessoas que precisam ser muito mais generalistas para poder trabalhar, por exemplo, como um arquiteto de soluções. Ele conhece aprofundadamente algumas áreas dessa de inteligência artificial e ele conhece bastante de aplicações práticas e de como traduzir um problema do mundo real para ele poder ser resolvido por IA. A demanda por profissionais de inteligência artificial é gigantesca. A gente só não está evoluindo mais no Brasil por falta desses profissionais. Aí não precisa acreditar em mim, não. Dá uma olhada no LinkedIn. A quantidade de vagas que tem para IA, para desenvolvedor de IA aberta no Brasil e no mundo é enorme. Experiência em programação em caso real. Pô, Jomar, mas eu sou estudante. Como é que eu vou ter experiência em caso real? Eu já dei a dica aqui, Open Source. Tá cheio de projeto Open Source de IA que resolve o problema do mundo real. E pode ser que resolva um problema que você tenha na sua casa, ou um problema que você consiga simular na sua casa. Então, em vez de ficar estudando teoria, pega um projeto desse para chamar de teu filho e começa a brincar com ele. Porque aí você vai acompanhar o desenvolvimento real de um projeto, você vai ver como é que reporta um bug, como é que arruma um bug, como é que discute uma nova feature. Você vai aprender a desenvolver o software enquanto está estudando ainda, trabalhando com um projeto open source. Então, para mim é fundamental esse envolvimento com os projetos open source. E esse é o tipo de profissional que o mercado busca hoje, né? Então é aquela história, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber onde procurar ou para quem perguntar. Depois, descobrir qual dessas áreas é a área que você tem mais afinidade, ou que você mais gosta, ou de repente até o contrário, descobrir qual é o problema que você quer resolver na tua vida, ou que você quer ajudar a humanidade a resolver, porque eu acredito muito em carreira desse ponto de vista, sabe? Assim, o que eu quero resolver para minha vida, né? Então, vê que problema você quer ajudar a humanidade a resolver e você vai descobrir qual pedaço da inteligência artificial vai te ajudar com isso. E no final do dia, isso é o que motiva, sabe? Isso faz a gente sair da cama de manhã, isso faz a gente falar, eu tenho que conseguir botar esse treco para rodar, eu tenho que aprender esse negócio porque o meu propósito é maior. E aí, básico do básico, né? Para quem trabalha com TI, idiomas, galera, por favor, estudem inglês, sejam fluentes em inglês. Não precisa falar igual um ator de Hollywood, mas consigam se expressar, porque isso vai abrir muito os horizontes de vocês e acesso a informações, né, de outros países. Espanhol também é muito importante, porque tem muita coisa legal e muito emprego legal aqui na América Latina para quem trabalha com inteligência artificial. E adivinha só qual sistema operacional você precisa ter domínio para trabalhar com inteligência artificial? Qual que é o sistema operacional que eu tenho que saber para trabalhar com IA? Linux, galera, porque assim, você vai encontrar Linux no servidor, você vai encontrar Linux numa placa embarcada, porque a inteligência artificial a gente não usa só em servidor e notebook, é muito usado em robôs, em dispositivos embarcados em geral. Então assim, né, Linux para mim é básico, tá? Mas é isso, Linux, Linux e Linux. Será que agora você vai parar de pensar no exterminador do futuro quando pensar em inteligência artificial? Acho que não, francamente. Mas existem diversas áreas de aplicação diferentes que a gente às vezes não enxerga. Então, é importante conhecer as tecnologias de redes neurais, porque cada vez mais nós estamos usando redes neurais em tudo que a gente faz. É até engraçado, quando eu comecei estudando isso, eu comecei lembrando de problemas que eu tentei resolver no passado, né, e que eu não consegui através de computação, e assim, a solução com IA explodiu na minha cabeça. Um deles era um problema de gerenciamento de tráfego de redes, né? Na época que começou aí vídeo, dados e etc. Eu trabalhei no centro de pesquisa, a gente tinha um problema gigante lá de como medir, enfim, uma série de parâmetros de qualidade para saber, olha, essa rede é boa para isso ou para aquilo. Hoje isso já tem, e usa IA. Né? Mas na época foi um tempão tentando equacionar um monte de fórmula de jitter versus latência versus tamanho de pacote, uma série de outras maluquices de rede, né? E a gente, assim, conseguiu até chegar no modelo, mas ele não era preciso, né? E quando eu fiz esse primeiro curso de rede neural, eu olhei e falei, caramba, com o conjunto de dados que eu tinha na época, se eu tivesse montado uma rede neural simples, eu talvez tivesse resolvido aquilo e naquela época ia ser um negócio absolutamente disruptivo. E eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais popular, ao ponto de daqui a pouco as pessoas vão estar utilizando tudo isso sem ser desenvolvedor
no geral. Então, uma pessoa de economia vai conseguir usar a rede neural com muita facilidade para fazer projeções de preço de ação, de inflação, de aumento de preço. Alguém que trabalha com logística vai conseguir utilizar essas tecnologias para fazer sua otimização. Na área de medicina, a aplicação de IA já está crescendo bastante. Sentiu uma vontadinha de conhecer mais, arregaçar as suas mangas e colocar as coisas em prática? Para você conhecer mais sobre os projetos relacionados a desenvolvimento de inteligência artificial da NVIDIA, basta acessar esse link aqui que está na tela e na descrição para você conhecer uma outra coisa muito bacana que a NVIDIA está fazendo. Eu recomendo assistir esse outro vídeo que a gente fez junto com eles falando sobre o NVIDIA Omniverse. É um negócio incrível. Dá uma olhada lá e eu te vejo na próxima. Valeu e falou!